Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 90 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estarei todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 22 de maio de 2019. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas da Hora, o seu programa de rádio. Contas da Hora. Formação com qualidade é no Centro de Formação Manuel Ribeiro Sebastião. Inscrições abertas para formações em contabilidade, IVA, imposto industrial e outros impostos, com início no próximo mês de junho de 2019. Centro de Formação Manuel Ribeiro Sebastião. Estamos no Belas Business Park, Edifício Luanda, primeiro andar, sala 101. Inscreva-se já pelo e-mail geral@mribeiros.com ou ligue para o 930-229-999. Caro empresário, o IVA foi aprovado e vai ser implementado a partir de 1 de julho de 2019. O ponto crítico das obrigações declarativas para todos os contribuintes alvo do IVA é um software. A Fistec e a Eticadata desenvolveram um software que está na linha da frente. Para validação pelas autoridades fiscais, dê-nos a oportunidade de podermos fazer uma oferta para o seu caso. Software gratuito para até 8 milhões de kwanzas de faturação por ano. Soluções para qualquer empresa que esteja no regime transitório. Soluções para qualquer empresa que esteja no regime do IVA. Temos conversores para praticamente todas as outras aplicações do mercado. Temos soluções que podem complementar o software não certificado e os nossos preços são bastante atrativos. Fistec, Soluções. Hoje é dia das quartas na Ordem, das 17 às 20 horas. Todos os caminhos vão dar ao auditório do 4º piso da sede OCPCA e o tema para hoje é procedimentos de fecho de contas e seus efeitos tributários, parte 2. O orador é o contabilista Horácio Feijó. A entrada é gratuita. Hoje, após apresentarmos em 5 edições a mesa redonda com os contabilistas Pereira Mendonça, Helder Calemba, Horácio Feijó, Sina Guerreiro e Décio Fernandes, o tema em análise é o período que se vive de janeiro a maio, o famoso fecho de contas, fase em que as empresas preparam as contas para fins fiscais e submeter à AGT. Hoje vamos falar de auditoria as contas com o perito contabilista e membro OCPCA, Dr. Carlos Pinho. Bom dia, Dr. Carlos Pinho, e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina, obrigado pelo convite e também um bom dia para os ouvintes de Contas na Hora. Dr. Carlos Pinho, quais os procedimentos para uma auditoria a uma empresa? Quais as razões de uma auditoria? Vimos os procedimentos da contabilidade e sabemos que a auditoria financeira auditam o trabalho feito pelo contabilista. Depois destes procedimentos todos em 5 edições, eis o momento de termos aqui um auditor para nos dar conforto a estas peças já preparadas. Cristina, a resposta é vasta, é longa, há muita coisa que se faz ou que se tem que fazer para se realizar uma auditoria financeira. É preciso entender que a auditoria que o auditor perito contabilista pode fazer não se restringe apenas e só à auditoria das demonstrações financeiras. Poderá haver outros dados, outros relatórios, outras informações
que o auditor perito contabilista possa ser chamado a dar a sua opinião independente. Portanto, e aqui a ideia central é que o auditor é um técnico, um profissional independente. É a essência e a base, o alicerce fundamental do exercício da auditoria, que está regulado por lei, o exercício da auditoria, a Lei 03/01, que define quem pode ser perito contabilista, e depois também a Lei 38/00, portanto, de 29 de setembro, que define a obrigatoriedade da auditoria. Mas é preciso entender que, independentemente desta obrigatoriedade da auditoria, a necessidade do exercício ou da realização de uma auditoria decorre de interesses de partes que têm a necessidade de tomar decisões e que, por variedíssimas razões, não tiveram a oportunidade e não podem, eventualmente, por incapacidade total, de acompanhar aquilo que foi a produção das contas, dos relatórios ou o próprio exercício de uma atividade que possa estar sujeita à auditoria. A mundialização das relações, as transações financeiras, a circulação de pessoas e bens, os interesses de investidores que são capazes de investir nos antípodas do mundo onde, em relação ao local onde estão, obriga que o exercício da auditoria e a atividade da auditoria seja uma atividade extremamente importante e necessária para que se possa dar os inputs, dar as informações para que estas pessoas possam tomar decisões. E aqui é uma pluralidade de interessados para poderem usar as auditorias, os relatórios do auditor independente para tomar as suas decisões. Todos os interessados relativamente a uma determinada realidade, a uma determinada atividade, são pessoas potenciais utilizadoras do relatório de auditoria sobre uma determinada atividade ou resultado de uma determinada atividade. A auditoria vem dar conforto, por exemplo, ao futuro investidor? Deve ter também esse propósito. Não só ao futuro investidor, como também aos próprios gestores, e aqui administradores, gerentes, diretores. Há também aqui uma resposta para o interior, digamos assim, para aquelas pessoas que realizam as atividades diárias correntes, para que se possam também sentir confortadas sobre aquilo que realizaram. Sócios e acionistas, o Estado, trabalhadores, fornecedores, clientes, bancos, portanto... Vários utentes. Poderão haver vários utentes do relatório de auditoria. Importa necessariamente que estes utentes possam ter um conhecimento, ou um mínimo conhecimento, daquilo que são as expressões que normalmente se usam ao nível dos relatórios de auditoria, que têm por objetivo identificar aquelas situações de desconformidade, de acordo com um determinado referencial, as situações de desconformidade que possam pôr em causa a interpretação das demonstrações financeiras, a interpretação dos relatórios que estão sujeitos à auditoria. Situações essas que são designadas de situações de erro que envolvem efeitos materiais. Situações de erro ou situações em que há uma dificuldade de comprovação, uma dificuldade de prova, que são as designadas limitações de âmbito. E, portanto, estas situações que possam ter um efeito, ainda que potencial, na interpretação dos relatórios das demonstrações financeiras, é objeto de menção no relatório da auditoria, de modo que quem venha a utilizar as demonstrações financeiras possa depois ali ter uma observação de uma pessoa que é idónea, que é independente, que está sujeita a um conjunto de critérios muito apertados para poder exercer essa atividade. Fora do ciclo vicioso. Tendo inclusive uma responsabilidade criminal pela opinião que emite, de modo que possa estar confortado, ou então, havendo uma observação de alguma situação que é material, que possa pôr-se em causa esse relatório, essa gestão financeira, o utente possa refazer, digamos assim, os cálculos, de modo a que possa colocar aquelas gestões financeiras numa posição sem o erro material, desde que ele esteja quantificado. E daí poder, então, de forma confortável, tomar as suas decisões. Dr. Carlos Fim, quais são as contas mais suspeitas, ou seja, aquelas em que mais facilmente se detecta erros e porquê? Olhando para as demonstrações financeiras, o balanço, demonstrações de resultados e o balancete. Bom, no exercício da profissão da auditoria, não existem contas em que haja maior ou menor facilidade de detecção de erros. O que existe é práticas de auditoria que nos permitem
em qualquer uma das contas que possa estar sujeita à análise, em qualquer um dos agregados económico-financeiros que possam estar sobre a análise do auditor, ou até mesmo agregado operacional. Por exemplo, as pessoas não estão muito habituadas, mas, por exemplo, e agora está em voga, um concurso que foi realizado para a atribuição da licença de uma nova operadora. Do quarto operador a fazer. Pode estar sujeito este concurso a uma auditoria independente e não está propriamente em causa um agregado económico ou financeiro, está em causa um conjunto de procedimentos que devem ser atendidos nos termos da lei, nos termos dos regulamentos, nos termos daquilo que são os estándares internacionais, para avaliarmos se efetivamente o resultado final desse concurso correspondeu a todos estes critérios. Isto é uma auditoria que um perito pode realizar. Pode realizar. Aqui, no caso, vai estar aberto novamente este concurso público. Certo. Tem que se abrir e vários concorrentes vão aparecer com aquilo que está a ser exigido a partir de agora. Certo. Uma entidade vai recolher, mas depois desta entidade trabalhar naquilo que recebeu de cada concorrente, vem uma equipa de auditores para aferir se os procedimentos... Estou-me a referir aos procedimentos do concurso. Concurso, sim, não sim. aos procedimentos de auditoria sobre as demonstrações financeiras dos concorrentes. Aqui é abrir um parênteses para auditar o concurso. Auditar o concurso. A aplicação... Podemos fazer aqui um exemplo simples. Nós vamos agora realizar um concurso para dar prémio de 20 garrafas de água. Certo. E cada um tem que ter termos de referência. Vamos publicar um termo de referência que todos têm que atender a determinados critérios, termos de referência, por exemplo. Tem que cumprir com a apresentação, imaginemos, de demonstrações financeiras. Tem que cumprir com a apresentação de uma carta de unidade dos bancos, por aí fora. O auditor, o perito... Aparece para validar que esse termo de referência foi cumprido na íntegra. Exatamente, para além daquilo que são os procedimentos que são verificados pelo órgão que realiza o concurso, pode solicitar uma auditoria externa para que certifique que esses procedimentos foram cumpridos. Estou-me a recordar também um concurso, por exemplo, das missas. Das missas, muito Pode bem. ser sujeito à auditoria. Uma feira, a nossa filda, pode ser sujeito à auditoria o relatório dessa feira. Está a ver? Muito bem. Porque estão ali apresentados valores de expositores, número de patrocinadores, número de visitantes. São tudo informações que não são propriamente informações de uma demonstração financeira, de um balanço de demonstração de resultados, mas têm um efeito significativo naquilo que é a decisão de diferentes utilizadores dessa informação. Também Muito pode bem. ser sujeito à auditoria. Mas para responder à tua questão quanto às contas que são suscetíveis de ter mais problemas, de facto, podemos identificar uma ou outra conta que normalmente pode ter mais problemas porque os profissionais eventualmente possam não estar tão habituados ao manuseamento e àquilo que são as influências e as consequências dessas contas e mesmo em termos daquilo que é as insuficiências de controle interno que é normal encontrar. E uma delas tem a ver precisamente com a conta de existências, onde há uma certa dificuldade dos profissionais, não só dos contabilistas, mas toda a gente que está envolvida no processo da quantificação do valor deste agregado económico, que é o valor das existências, e também do custo das existências vendidas e consumidas, é uma área que não raras vezes apresenta algumas dificuldades ao nível da auditoria, para que se possa validar este valor. Porque, repare, o auditor, ao fazer a auditoria, pretende certificar e dizer no final, grosso modo, cada um destes valores que são apresentados nas demonstrações financeiras, balanço, demonstração de resultados, fluxo de caixa, notas anexas, não está eivado de nenhum erro que possa ser material e possa pôr em causa a interpretação de cada um desses valores. E, portanto, tem que se correr de um conjunto de informações, portanto, que são as provas para validar e também, confortavelmente, poder subscrever o seu relatório, quer haja, quer não haja esses erros materiais. Muito bem. E que erros frequentes cometem os contabilistas e quais as consequências mais graves destes erros? Todos os erros, por definição, o erro para o auditor tem que ser um erro material. Sendo certo que o auditor, ao identificar... E quando é que é identificado um erro material? O que é que chama atenção para se chegar à conclusão que é material? Deve ter aqui uma referência. Com certeza. Há um referencial que o auditor tem que seguir, que é um conjunto de normas de auditoria que o obriga à aplicação de procedimentos de auditoria. Mas, ao mesmo tempo, tem ele que conhecer aquilo que são os princípios contabilísticos, os critérios valorimétricos, as políticas contabilísticas adotadas e avaliar se todos eles estão a ser aplicados de forma correta, de forma razoável e nos momentos apropriados. Um erro material, de uma forma muito genérica, será
aquele erro que, para o auditor, se o erro não existisse, daria uma conclusão diferente àquela que a pessoa que utilizar as moções financeiras naquele estado possa chegar. Um exemplo com números. Um exemplo com números. Depois há aqui também uma aproximação daquilo que, em termos quantificados, possa ser um erro material, que há uma fórmula para se adotar em auditoria, que pode ser mais ou menos complexa, mas não é, digamos, o procedimento definitivo, porque implica uma sensibilidade, um judgment, uma capacidade de juízo, quase tal e qual um juiz que está a julgar um caso. Um caso, não é? muito bem. Uma capacidade Juízo de juízo profissional. O juízo profissional, em que o auditor tem que trazer à colação todo um conjunto de conhecimentos que não só é a matéria específica de auditoria, aquela técnica, não só isso, mas todo um conjunto colateral de conhecimentos que tem que trazer à colação e às vezes tem que se suportar também em opinião de especialistas em áreas que ele não domina, pode ser de engenharia, de saúde, por aí fora, para poder fazer o seu juízo de valor e chegar no final a uma decisão, a um julgamento que ele vai subscrever. E, portanto, se uma demonstração financeira, imaginemos, tem lá um erro qualquer que representa uma alteração de cerca de 20% do valor dos tais do ativo ou do passivo, portanto, é um erro material. E estamos a falar aqui um erro que está quantificado, que a gente consegue quantificar. Poderá haver situações em que não se consegue quantificar. Também é outro problema. Porque é outra questão. Aí poderá haver falta de prova suficiente para poder quantificar de forma precisa qual é o valor do erro, e aí podemos ter uma limitação de âmbito, em que o auditor diz, poderá estar tudo certo, exceto esta situação, mas que por falta de meio de prova adequada não consigo quantificar qual é o valor do efeito. É nesta altura que vocês usam uma expressão que eu gosto de ouvir, escusa de opinião. Não propriamente escusa de opinião que decorre de uma situação particular. Uma escusa de opinião é um erro global em que há uma generalidade de falta de prova. Havendo uma generalidade de falta de prova, há uma escusa de opinião porque não temos sobre o que opinar. Imaginemos uma auditoria sobre demonstrações financeiras, que elas estão à nossa frente, mas os administradores e os gerentes não as assinaram, portanto não as formalizaram. O auditor não pode emitir uma opinião. Pode, claro, emitir uma opinião sobre aquele documento para efeitos internos, naquela relação contratual, mas para o exterior não pode, porque elas não estão aprovadas, elas não estão assinadas, portanto elas não estão formalizadas, quase é como se não existisse. Há uma escusa de opinião por falta de prova. Por falta do elemento, aqui a prova é os responsáveis têm que assinar. É o próprio elemento de objeto da análise. Muito bem. Que recomendações deixa aos contabilistas e empresários de forma a melhorar a preparação das contas? Falamos aqui de vários erros, o que é que se aponta, o que é que não se aponta, não há conta específica, podemos encontrar erros em todos os pontos. Deu o exemplo das existências que podiam ser em clientes ou fornecedores, por exemplo. Quando vocês encontram fornecedores com saldo contra a natura, a débito, quer dizer que a entidade andou a pagar faturas pro formas e elas nunca mais apareceram. Qual é a posição de um auditor perante esta situação? Deixe-me, Cristina, fazer aqui um enquadramento daquilo que poderiam ser os procedimentos que os profissionais da contabilidade, os gestores, administradores poderão realizar. Muito bem. Repara, o auditor, como profissional independente, precisa de prova para poder concluir sobre cada um dos agregados económico-financeiros que está sob análise. Se precisa de meio de prova, será conveniente que quem produza as demonstrações financeiras se prepare, se tiver que estar obrigado à auditoria, e repare, há uma pluralidade de entidades que estão obrigadas à auditoria. E já vamos chegar a elas. Convém que facilite, permita-me a expressão, o trabalho do auditor. Esta facilitação não é para lhe facilitar a vida dele, não, é porque também, convenhamos, a auditoria tem um preço, a auditoria custa dinheiro, porque é exercida por profissionais altamente especializados, em que têm uma responsabilidade acrescida, inclusive a criminal, como aqui já disse,
Exige uma contínua formação, e é uma formação de longos anos. Não é por acaso, por exemplo, nossos estatutos obriga que a experiência profissional de um técnico nesta área seja no mínimo 10 anos, a exercer funções relevantes na área da auditoria. É um processo bastante apertado de formação, bastante exigente, para que se seja capaz, no final, de emitir uma opinião. Porque eu costumo dizer o seguinte, Cristina, se me permites, o auditor tem uma responsabilidade superior, inclusive, que um médico cirurgião que está a operar alguém que está na sala de operações. Isto porque... Sério? Não tenha dúvidas. E porquê é que chegou a essa Não tenha conclusão? dúvidas. Então, repara só, terá casos aqui significativos que fazem escola, inclusive, em Parmalat. No passado foi detectado erros significativos nos relatórios da auditoria. Sabe qual foi o efeito disso? Foi a morte de muitas empresas, deu lugar a suicídio de pessoas, foram pessoas presas, inclusive os próprios auditores, muita gente ficou desempregada. Quantas pessoas foram afetadas na sua condição física e às vezes relativamente àquilo que é a sua própria vida pelos erros dos auditores? Por isso é que eu ouvi há dias um contabilista, ele prepara contas de uma empresa que é auditada e que o maior conforto dele é quando chegam os auditores. Pois. E agora eu acrescento, não vamos tão longe. Pensemos aqui na nossa realidade do nosso país. Quantas grandes empresas, bancos, empresas estatais, foram auditadas neste país ao longo dos últimos 10 anos? No entanto, hoje chegados aqui, vemos muitas empresas de portas fechadas. A crise que se abateu no nosso país, essencialmente devido à fuga desenfreada de capitais por todos os meios, que não foram em devido tempo, ou pelo menos não foram relevados em devido tempo, eventualmente dos auditores. Eu não conheço todos os relatórios da auditoria em que tenham acontecido a situação destas empresas, mas pelo menos não foi dada a relevância adequada. Que devia-se dar. Devia-se ter dado. Ou a bom rigor altura. deve existir algum relatório de auditor externo em que faz menção a esta situação e alguém por isso simplesmente ignorou. Eventualmente. E neste processo, quantas pessoas ficaram pelo caminho? Devido a essa situação. Por isso é que eu digo, a responsabilidade do auditor é mesmo acrescida. É acrescida, costumo dizer, é mais do que um cirurgião quando está a operar alguém. Porque se o cirurgião tiver um erro, prejudicou uma única pessoa. É claro que pode pôr isso em causa a sua própria vida, e nós conhecemos o bem-vida para que Sim. absolutamente inalienável. Mas um erro do auditor põe em causa a vida de muita gente. E, A portanto, nível nacional e não só. e não só. E, portanto, os profissionais, particularmente quem realiza a contabilidade, quem prepara os relatórios, deve-se municiar a partir dos meios de prova sobre as demonstrações financeiras, sobre os agregados económico-financeiros que compilou, que construiu e que apresentou em forma de relatório. Isto para facilitar a vida do auditor, para poder garantir que, efetivamente, não há erros materiais rapidamente e, com isso, também poder ter uma capacidade negocial com o auditor. E isto, como é que se faz? Como é que o contabilista se pode posicionar? É só pensarmos nas rúbricas, em cada uma das rúbricas das moções financeiras, balanço, moção de resultados, ir uma a uma e identificar que meio de prova é que pode ser recolhido, preparado e colocado ali à mão, num suporte de acesso rápido, de modo que possa comprovar que efetivamente o critério valorimétrico que adotou, o princípio contabilístico que adotou, os procedimentos de controle interno que adotou, as políticas contabilísticas que adotou, foram as adequadas e não podiam dar outro resultado que não aquele que chegou. Imaginemos, pensando aqui na primeira rúbrica do ativo, no nosso caso angolano, a rúbrica de imobilizado. Que meio de provas é que eu posso recolher para pôr ali de lado, à espera que o auditor venha fazer a auditoria sobre as minhas moções financeiras que eu preparei para validar que o imobilizado de facto está adequadamente, corretamente quantificado. Desde logo, o mapa do cadastro de imobilizado, com a discriminação de todos os seus bens, localização, valor, taxa de amortização, totalizado, conciliado com cada uma das rúbricas do balanço, mas depois não só isto. Por exemplo, se tivermos edifícios, convém que tenha ali as matrizes pedriais, as cadernetas pedriais, de modo a fazer prova da existência e da titularidade dos edifícios. Por exemplo, se houver equipamentos ou edifícios em processo de construção, de fabricação, convém que se tenham ali todos os elementos que concorreram
para essa construção, de modo a permitir a quantificação do valor desse bem que está ainda em processo de construção. Títulos de registro de propriedade de viaturas, por exemplo. Uma referência ao estado desses bens, se possível, poder estar identificado aqueles bens que possam ser obsoletos ou que já não estão a ser utilizados num processo produtivo, estar perfeitamente identificados, de modo que seja fácil, por exemplo, na verificação física, que é um procedimento que o auditor tem que realizar necessariamente, obrigatoriamente. E, portanto, tudo isso, se o contabilista tiver esta preocupação, indo rúbrica a rúbrica, em função daquilo que é a natureza, a característica dessa rúbrica, haverá procedimentos mais ou menos relevantes que o auditor tem que realizar. Desde logo, aquilo que tem uma existência física, o auditor tem que fazer uma verificação física. E isto acontece quer no imobilizado corpóreo, que tem uma existência física, não basta estar lá o registro. Agora percebo uma conversa se não for que verificar que o bem existe, o auditor não pode dizer que aquele valor que está nas demonstrações financeiras está correto. Está correto. Eu vou contar aqui uma conversa que eu tive no início de 2014 com um auditor, foi auditar uma empresa, e ele encontrou nas demonstrações financeiras obra em curso mais do que $1 milhão. Em obra em curso. Certo. Mas quando solicitou o detalhe da obra em curso, só era a fatura da fiscalização. E ele disse-me na altura, eu já estava no local a trabalhar e por sinal fora de Luanda, teve que acordar um belo dia às 5 da manhã e disse, eu hoje vou visitar esta obra em curso. É conveniente, o auditor deve fazê-lo. E o auditor tem que calçar as Tem que suas... fazer prova. Tem que pôr as luvas, tem que calçar as suas botas para andar na lama, tem que pôr o capacete, tem que tirar o fato e a gravata. Os auditores normalmente estão todos bem aprumados, todos engravatados. A circunstância em concreto. Em causa, se for ver um terreno que está muito distante. Vou dar um exemplo, tenho aqui de memória para uma situação que às vezes os auditores correm sérios riscos. Não só o risco de poderem serem indiciados ou sugestionados, mas riscos no exercício da sua própria atividade, riscos de vida, inclusive. Estou recordado, por exemplo, numa das primeiras minhas auditorias, já há um bom tempo, estamos a falar aqui 1991, era eu assistente de auditoria e tive que fazer uma verificação física de existências de um hipermercado que tinha vários frigoríficos de congelação, onde mantinha os bens que seriam vendidos na loja. Teve que ser feito a um fim de semana. Lá vou eu visitar o armazém dos frigoríficos. Só naquele dia fui recebido, deixaram-me ali a fazer as minhas análises e estava um profissional apenas a lavar os corredores com jato de água e tal. E eu não conhecia muito bem o sistema de encerramento das portas. Entrei numa câmara frigorífica que, por acaso, era uma câmara de refrigeração, não era de congelação. A porta atrás de mim fechou. E quando a porta fecha, a luz desligou. Fico às escuras lá dentro. Imagina o pânico que não foi para conseguir chegar à porta, cair por cima das caixas de frutas e tal. Cada profissão para tem o depois seu estar risco. a bater na porta, porque depois não sabia onde é que aquilo se abria, para não conseguia ver, estava completamente escuro. Na altura não havia telemóveis Com lanterna, lanterna e tal. Por acaso o senhor que estava a limpar os corredores com jato de água, e aquilo são portas grossas, apercebeu-se do toque que eu estava a bater na porta e abriu uma porta, senão tinha lá ficado o fim de semana. Portanto, repara, os auditores aqui nessas atividades, porque têm que realizar às vezes no terreno, têm que ter também o sentido de ter cautela para não correrem riscos desta natureza, porque senão é o risco de vida. E tive já outros exemplos também em que houve pessoas que ficaram molestadas fisicamente. Bom, E mas vamos essa lá. visita do auditor a este terreno de $1 milhão e qualquer claro. coisa de dólares, quando foi visitar, supostamente tinha que encontrar uma senhora obra, porque eram faturas de fiscalização de obra. A obra nem sequer tinha começado. A não ser que o próprio terreno custasse $1 milhão, mas se calhar Exatamente. se Já calhar estavam era a isso. pagar valores e valores à empresa de fiscalização e a obra como tal não tinha Bom, começado. Isso chamou a atenção do auditor, por isso é que ele foi ao local visitar, mesmo para aferir e fazer... Certo, pois de facto tens razão. Havendo uma fatura da fiscalização, já devia ter sido cumprido um conjunto de procedimentos de processo da construção. E não existia portanto, isso. E ele dizia assim, eu recorri a isso porque era um valor muito alto. E tinha que ir ao local. Então, para dizer que os auditores também têm que ter essa sensibilidade. Com certeza. Não é tudo sim, 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 com os números aí à frente, arranjem tempo, tirem os fatos, os sapatos bonitos, calcem umas botas e vão ao local. É assim, devo-te dizer o seguinte, o bom auditor que aplica corretamente os procedimentos de auditoria quase não olha, a não ser no final, para os valores das demonstrações financeiras. Quase não Doutor olha. Carlos Pinho, vamos mesmo parar aqui com este ponto. Um
bom auditor quase não olha para os números porque quer evidência de facto, que é para depois fazer prova. Exatamente, para comprovar. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, é a edição número 90 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Hoje tenho aqui em estúdio o simpático Dr. Carlos Pinho, que é auditor, e estamos aqui a tentar perceber quando é que acontecem as auditorias e porque é que devem acontecer, que cuidados os contabilistas têm que ter. O Dr. Carlos Pinho já disse aqui na primeira parte que o contabilista tem que preparar toda a informação que utilizou para as demonstrações financeiras para o auditor começar o seu trabalho de auditoria. É o momento de intervalo. Até já. Caro empresário, o IVA foi aprovado e vai ser implementado a partir de 1 de julho de 2019. O ponto crítico das obrigações declarativas para todos os contribuintes alvo do IVA é o software. A Sistec e a Eticadata desenvolveram um software que está na linha da frente para validação pelas autoridades fiscais. Dê-nos a oportunidade de podermos fazer uma oferta para o seu caso. Software gratuito para até 8 milhões de kwanzas de faturação por ano. Soluções para qualquer empresa que esteja no regime transitório. Soluções para qualquer empresa que esteja no regime do IVA. Temos conversores para praticamente todas as outras aplicações do mercado. Temos soluções que podem complementar o software não certificado. E os nossos preços são bastante atrativos. Sistec. Soluções. Formação com qualidade é no Centro de Formação Manuel Ribeiro Sebastião. Inscrições abertas para formações em contabilidade, IVA, imposto industrial e outros impostos, com início no próximo mês de junho de 2019. Centro de Formação Manuel Ribeiro Sebastião. Estamos no Belas Business Park, Edifício Luanda, primeiro andar, sala 101. Inscreva-se já pelo e-mail geral@mribeiros.com ou ligue para o 930-229-999. Contas na Hora, o seu programa de rádio, aqui, na LAC. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, é a segunda parte da edição número 90. Temos em estúdio o Dr. Carlos Pinho e estamos aqui a tentar perceber quando é que acontece uma auditoria, quando é que não. Já demos aqui vários exemplos, já fomos até ao concurso das Misses, os exemplos de concursos públicos, das empresas, demonstrações financeiras, visita, fazer prova do que existe, do que foi utilizado para as demonstrações financeiras, e essa das viaturas tem muito que se lhe diga. Nunca há título de propriedade das viaturas nas empresas. De facto, depois temos aqui as nossas limitações, Cristina, do nosso contexto, em que algumas entidades não cumprem em toda a extensão e com toda a profundidade. E o Dr. Carlos Pinho, enquanto auditor, quando encontra viaturas adquiridas pelos bens financeiros, a empresa é que paga as viaturas, certo, as representantes, mas depois as viaturas saem no nome dos diretores e depois as mesmas viaturas constam das demonstrações financeiras da empresa. Enquanto auditor, o que é que se pode dizer com relação a isso? O auditor, tendo recolhido a prova de que efetivamente a propriedade das viaturas não é da entidade que está a auditar, tem que fazer a menção no seu relatório que efetivamente essa propriedade não é efetiva. Cá entre nós é muito frequente situações do género. Há situações dessas, com certeza. Há situações dessas e há também aquelas situações em que as entidades têm as viaturas e não têm disponível o título de propriedade. Isto porque a entidade competente ainda não emitiu. Há atrasos na emissão destes títulos de propriedade. O auditor tem que socorrer depois de outros meios para tentar validar de que efetivamente a propriedade pertence à entidade que está a auditar e portanto, cujas viaturas estão ali representadas nas moções financeiras. Quais as empresas e em que setores atuam as empresas que contratam a auditoria com regularidade? Empresas e setores? Aqueles setores que estão mais expostos ao escrutínio da sociedade, nomeadamente, por exemplo, a banca, há uma obrigatoriedade, até tem reguladores, seguradoras. O PNA não perdoa. Com certeza não pode abrir essa exceção com nenhuma das entidades, porque repara, há aqui um interesse público relevante. As grandes empresas públicas, aliás, a Lei 38 de 2000 elenca o conjunto das empresas que estão obrigadas a fazer auditoria. Infelizmente, devo dizer que a esmagadora maioria delas não faz. E não faz porquê? Não faz porque os reguladores não estão a atuar. E se calhar temos que fazer a nossa própria meia-culpa enquanto Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas. Também isto é um processo da nossa parte. Ainda estamos a lutar para que haja demonstrações financeiras adequadamente preparadas, de acordo com os referenciais adequados, mas temos que começar a olhar para esta situação da exigência e obrigatoriedade de realizar auditorias
e que temos que começar a fiscalizar. Há necessidade de haver aqui uma concertação com os reguladores, os diferentes reguladores, e temos diferentes reguladores desde BNA, AGT, ARCEG e por aí fora, de modo que isto possa ser efetivo. E repara só, para que os ouvintes possam ter uma noção completa de quem está obrigado a ter auditoria. Muito bem. Desde logo, as empresas públicas ou mistas, sobre qualquer forma jurídica. Todas as empresas públicas ou mistas. O que é que são empresas mistas? São empresas que têm a participação do Estado e têm a participação privada. Todas elas estão obrigadas à auditoria externa. E aquelas que o Estado é detentor 100% também. Exatamente. Também. Públicas e mistas. As empresas constituídas sob a forma de sociedades anónimas. Todas as sociedades anónimas, todas as SAs, estão obrigadas a ter auditoria. Todas as sociedades por cotas que tenham conselho fiscal. Todas as empresas por cotas cujo ativo bruto mais proveitos totais seja igual ou superior a $1 milhão. Depois também todas as empresas constituídas ao abrigo de projetos de investimentos regulados pela lei angolana. Todas. Portanto, repara a quantidade de entidades que aqui se abarca neste leque que é abrangente. Para além disso, não sendo obrigatório por lei, todas as outras que, por uma ou outra razão, necessitem do relatório de auditoria. Por exemplo, os bancos necessitam dos relatórios dos auditores quando alguma entidade socorre do banco para obter qualquer financiamento. É conveniente que as contas sejam certificadas. Ainda que possa não haver aqui uma obrigatoriedade legal, é conveniente que as contas sejam certificadas. O que é que eu aconselho neste caso? Aconselho que, preventivamente, estas entidades criem, o hábito, assim, de realizar auditorias anuais também. Porque há preços de auditoria para diferentes dimensões de entidades. E, naturalmente, que as empresas mais pequenas terão um grau de complexidade menor e, portanto, o preço da auditoria é menor. Mas repara a vantagem que tem isto, o gestor, o administrador, ter já as suas contas certificadas, ainda que seja uma empresa média, de acordo, obviamente, com aquilo que são os referenciais da auditoria, executada por um perito contabilista, o que lhe facilitará necessariamente a vida na sua relação com terceiros, porque ele certifica que tem as suas contas realizadas de forma transparente, de forma correta, de acordo com todos os referenciais e, portanto, está melhor preparado para enfrentar as adversidades e quando precisar de, por exemplo, é só um mero exemplo, socorrer-se de um financiamento ou até participar num concurso público, desde logo juntar o seu relatório de auditoria, que não foi só encomendado para aquela situação, porque normalmente os relatórios de auditoria encomendados para aquela situação também poderão enfermar ou ter um maior grau de risco naquilo que é a conclusão que o auditor deve chegar, porque normalmente é em cima da hora que são pedidos. Não venham ter comigo em cima da hora para fazer uma auditoria que eu não a faço, porque de facto a questão do tempo, o planeamento do trabalho é absolutamente essencial para o sucesso da auditoria. E portanto julgo que deve ser uma prática corrente que tem que se introduzir na nossa sociedade, no meio empresarial, a realização desses trabalhos, porque tem toda a vantagem. O bom auditor normalmente também tem aqui uma influência pedagógica junto dos profissionais da contabilidade, junto dos gestores, de modo a municiá-los também com as ferramentas e com as opiniões, com as sugestões, para melhorar o seu ambiente de negócio interno, o seu ambiente de controlo interno, para melhor estarem preparados para as adversidades. Este programa, o Dr. Carlos Pinho sabe muito bem, é da ordem dos contabilistas e peritos contabilistas de Angola. Estão muitos contabilistas a ouvirem o programa, estavam todos ansiosos por esta edição. Quem anda a fazer as contas de empresas SA, já ouvimos aqui o Dr. Carlos Pinho a dizer que são obrigadas a serem auditadas. Sociedades por cotas. Ainda que não tenham conselho fiscal, sim, cujo ativo bruto, somado com os proveitos totais, seja igual ou equivalente a $1 milhão. Devem ser auditadas. É uma obrigatoriedade legal. Os contabilistas têm que partilhar este programa com os acionistas destas empresas, que é para tomarem conhecimento. Porque se for o contabilista aí dizer sou assim, e eles às vezes pensam que o contabilista se calhar está a inventar mais isso e mais aquilo, é levarem a lei. Qual é a lei que detalha isso, por favor? A lei 38/2000. Okay, 38/2000. Está aqui bem o detalhe. Quem são as empresas com obrigatoriedade de auditoria? Realmente nunca ouvi falar de uma sociedade por cota nestas condições que esteja a ser auditada. E quem tem essas referências e que tem um grupo de auditores
sempre, por favor, identifiquem-se nos grupos e vamos tentar perceber como é que as coisas têm estado a funcionar entre vocês, mas afinal é uma prática. Acredito que muitos estão a ouvir esta informação em primeira mão aqui no Contas na Hora. Sociedades por cotas, cujo ativo bruto, mas o somatório dos proveitos atinjam $1 milhão, estão obrigadas a auditar. Isto Exatamente. está na Lei 38/2000. O que precisa ser feito para que as empresas angolanas ganhem cada vez mais mercado, especialmente em setores como banca, petróleo e diamantes. Empresas angolanas de auditoria. Isso é uma marca que nós temos aqui também, que é nós incrementamos o local content também na área da auditoria. Como sabe, temos as grandes empresas de auditoria já cá sediadas, já são empresas angolanas, e tendo em conta aquilo também que é a sua experiência, a sua dimensão, elas têm mais condições para poderem também fazer trabalhos de auditoria nestas empresas, na área petrolífera, na área diamantífera, por exemplo, porque também são empresas de grande dimensão. Poderá acontecer que as empresas nacionais poderão não ter a dimensão necessária, as competências necessárias dentro do seu quadro de pessoal para poder dar resposta a esta necessidade de auditoria nestas grandes empresas. Mas existem já empresas nacionais de raiz angolana, digamos assim, para distinguir das empresas internacionais sediadas em Angola, que também são angolanas, que reúnem competências. Podendo não reunir a totalidade, reúnem uma boa parte. E também temos uma lei, agora não me recordo o número da lei, eu sei que é de 2011, que fala sobre a necessidade de, nas relações que grandes empresas tenham com o Estado, garantir uma parte do seu orçamento para contratualizar empresas de média e pequena dimensão. Ora, também aqui nos serviços de auditoria, isto pode ser colocado. Por que não fazer-se cumprir a lei, essa lei, nos serviços de auditoria que grandes empresas internacionais, as tais Big Four, realizam para o Estado ou para empresas públicas? Porque há atividades da auditoria, portanto, atividades mais compartimentadas, que poderiam ser subcontratadas. Terem duas empresas, uma da pequena dimensão, que até é nacional, a fazer um período desta auditoria. Não diria um período, não diria um período, diria fazer um procedimento de auditoria específico, como por exemplo, relativamente ao mesmo exercício, como por exemplo, a questão das existências, a quantificação do valor das existências, será um procedimento que pode ser subcontratado dependendo daquilo que é a dimensão da empresa que está sujeita à auditoria. É um exemplo. Julgo que valeria a pena pensar acerca disto para ponderar as empresas locais. Mas, devo dizer, se levar à prática a obrigatoriedade do que está referido na lei, há muitas médias empresas, e $1 milhão já se considera uma média empresa relativamente àquilo que possa ser o total do ativo bruto mais os proveitos totais, estarão sujeitas à auditoria e, portanto, as empresas de raiz angolana, que eventualmente sejam de menor dimensão, têm aí mercado. O que é preciso é que isto se crie uma prática corrente do exercício da auditoria, que isso se sinta como uma necessidade por parte dos próprios profissionais, por parte dos próprios gestores, administradores, sócios e reguladores. Deve estar algum empresário a vir o programa e a dizer: a minha sociedade é por cotas, mas como é que eu chego a este $1 milhão? É muito simples. Eu olhar o valor do ativo imobilizado corpóreo, as existências, os terceiros, as disponibilidades, o somatório de tudo isto, é o ativo bruto. Vai ser a compra dos meios fixos, a compra das existências, a venda aos seus clientes, os valores a receber, a soma de tudo isso vai dar o total de $1 milhão. E se chegar a este $1 milhão, é mesmo de caráter obrigatório, senhor empresário, contratar uma empresa de auditoria para auditar as suas contas, e pode ser uma empresa nacional, conforme for, mas vai ter mesmo que se licitar, porque é de caráter obrigatório, e isso está na Lei 38/2000. Cristina, deixa-me só referir aqui que esta obrigatoriedade legal não é por acaso, não é porque alguém se lembrou, agora é obrigatório fazer auditorias a empresas que neste caso tenham um valor de ativo bruto e proveitos totais igual ou superior a $1 milhão. Não é por acaso que isso acontece, é porque de facto as entidades empresariais exercem também aqui na sua atividade, na atividade que realizam, no facto de estarem dentro de uma sociedade, há aqui um interesse público que é preciso defender também. Podendo ser o facto de que essa empresa apenas tem 2 ou 3 sócios, podendo ter mesmo até só um sócio, podemos pensar assim, não, mas não há interesses terceiros. Claro que há interesses terceiros. Então, o Estado que pretende regular
a atividade e harmonizar a atividade económica, que é um aspecto fundamental de qualquer sociedade, exige que haja pessoas independentes que certifiquem essas contas, que alertem os próprios gestores para as situações erróneas que possam dali existir. E se garanta que, efetivamente, a prestação de contas é feita de acordo com os padrões, de modo que os utilizadores, que são vários, e desde logo, por exemplo, a AGT é um dos primeiros utilizadores destas administrações financeiras, mas é interessante perceber que a AGT não exige que as administrações financeiras sejam acompanhadas pelos relatórios de auditoria. E deveria exigir. Era uma pressão bem boa. Mas deveria exigir. Para facilitar. Deveria exigir. É Já no sentido... facilitava o trabalho da própria AGT, na certo. altura da análise para a auditoria fiscal. E partilharia o risco também. Há aqui um processo de moralização que temos que fazer na sociedade e desde logo a partir dos reguladores, e nós, enquanto ordem, temos que tomar agora a devida atenção a esta necessidade. Porque, repara, nós estamos a viver uma crise que muito se deveu à falta deste exercício de atividade independente dos profissionais da auditoria, ou, eventualmente, a uma menos boa atividade realizada em alguns casos. Eles teriam tido o cuidado também já de ir alertando com relação a N situações que se avizinham. Sim, portanto, deviam ter sido mais preponderantes naquilo que tivesse sido a divulgação destas situações. Não quer dizer que seja a divulgação pública, mas a divulgação junto de quem de direito. Já existem empresas angolanas de auditoria com dimensão internacional? Já existem. A minha, particularmente, não é uma empresa com dimensão internacional, não tem delegações fora de Angola, mas já existe. Eu não quero estar aqui a fazer publicidade em concreto a qualquer uma delas, mas é só uma questão de se identificar junto da lista das empresas certificadas pela Ordem. Pela Ordem, muito Estão bem. lá identificadas com essas empresas que têm capacidade para realizar trabalhos de auditoria e depois fazer uma sondagem e vão identificar, tenho conhecimento de pelo menos 2 empresas já têm escritórios fora de Angola. Muito bem. O auditor traz conforto às contas. Aquilo que o contabilista não consegue identificar, obrigatoriamente o auditor vai identificar e vai fazer menção no seu relatório, e aí fica tudo esclarecido e ninguém no fim do dia é culpado, porque existem documentos a reportarem tudo. E esta palavra, que eu também gosto muito de ouvir, é as reservas às contas. Então, quando é que se chega a essas reservas às contas? As reservas, portanto, o termo reserva é o nome pomposo que nós, a auditoria, usamos para identificar aquilo que nós chamamos de erro material ou de insuficiência de informação, insuficiência de prova que possa ter um efeito material. E então designou-se chamar-lhe-se reserva. Eu tenho reserva sobre esta questão. E repara, no léxico comum até usamos esta palavra. Eu estou com reservas sobre determinada situação. Isto é, não tenho bem a certeza, não me parece bem. Queremos significar o termo reserva. Então o auditor avocou este termo para significar os tais erros materiais que as instituições financeiras possam ter ou insuficiência de prova que possa estar a condicionar materialmente determinada conclusão. Num evento público, um dos oradores chamava atenção aos conselhos de administração presentes, porque era uma delegação das contas públicas, que o grosso das reservas das empresas públicas eram precisamente com os terceiros, nomeadamente clientes e fornecedores. O que é que leva um auditor a constituir reserva para clientes e fornecedores? Que erro é este que ressalta? Não há contas correntes dos fornecedores e clientes, estão com saldos contra a natura? Pode ser. O facto de haver um saldo contra a natura não quer dizer que a conta possa estar errada, porque há adiantamentos a fornecedores, okay? E há adiantamentos de clientes. E, portanto, uma conta de cliente que, por natureza, é de saldo devedor ou nulo, poderá apresentar saldo credor. Mas aí a sua representação também será feita no passivo, ok? E preciso verbis, as contas dos fornecedores também, se tiverem um saldo contra a natura e se corresponderem a um adiantamento de um fornecedor, serão apresentadas no ativo. E o que é que constitui reserva, por exemplo, sobre clientes? Normalmente, constituir reserva sobre clientes é eu ter representado no meu ativo um determinado volume de valor que representa créditos sobre terceiros, e a informação que transmite para o comum dos utilizadores destas instituições financeiras é que esta entidade tem a receber um conjunto de valores de clientes e, portanto, se nada for dito, a pessoa interpreta que efetivamente esta entidade não tem problemas em receber esses créditos. Ora, o auditor, na sua análise, tem que avaliar e validar se efetivamente é isso que se passa. Se aqueles créditos que ali estão são ou não realizáveis. E em que medida?
Porque é diferente eu ter um crédito sob um terceiro que eu tenha garantia que recebo amanhã, de um crédito que eu só possa vir a receber, possivelmente com um grau elevado de certeza daqui a 1 ano, 2 anos ou 3. Ou até não receber por algum motivo. Imaginemos a circunstância de uma determinada entidade sujeita à auditoria, tem ali um conjunto de créditos sobre terceiros, sobre clientes, das vendas efetuadas, e entretanto um dos seus clientes, que possa ter ali um valor relevante, declarou falência. E eu tenho ali representado um crédito a receber. Isto é a situação mais drástica, digamos assim. Declarou falência. A empresa sujeita à auditoria que tem este crédito é improvável que consiga realizar esse crédito sobre esse cliente. Portanto, ao estar a apresentar nas soluções financeiras que tem um valor a receber naquele montante, está a dar uma imagem inapropriada e errada. Que a empresa já faliu e o valor não pode estar aí como se fosse receber mais dia. Exatamente. Bem. É claro que não se põe em causa que o valor não possa estar ali representado na conta corrente do cliente a débito. O que tem é que ser feito um ajustamento em função de um juízo de valor suportado num conjunto de provas. Juízo de valor é esse que podemos chegar até ao valor de 100% do crédito. Dizemos que isto aqui é absolutamente irrealizável e aqui há uma imparidade que me obrigará à constituição de uma previsão, redução do valor do ativo. Se isto não tiver acontecido e houver provas de que, neste caso concreto, o terceiro cliente do meu cliente da auditoria foi à falência e não tiver sido reduzido o valor do ativo, há lugar a uma reserva devido à imparidade. Isto é, há uma imparidade entre o valor que está representado, há uma falta de paridade entre o valor que está representado no ativo e o valor realizável deste ativo. Então, devido a essa imparidade, há lugar a uma reserva que o auditor tem que mencionar no seu relatório. Mas não é só o facto do cliente ter declarado falência. Por exemplo, valores a receber há mais de 5 anos nas contas? E não é só há mais de 5 anos, pode ser há mais de 2 meses. Tudo depende, que é importante que o auditor tenha que ter esta noção, é que o auditor não tem que perceber só de contabilidade, só de fiscalidade, mas tem que perceber aí rapidamente do negócio que a entidade que está a auditar realiza. Nós estamos sempre a tocar neste ponto, o porque se ele não entender do negócio. Se ele não entender do negócio, não vai fazer uma boa auditoria. Aliás, o próprio contabilista não fará uma boa contabilidade se não tiver preocupação em entender o negócio sobre o qual está a produzir contas. Imaginemos um supermercado que você todos os dias que vai lá fazer compras, ou periodicamente, qualquer um vai lá fazer compras. O negócio do supermercado é ter produtos ali expostos que depois as pessoas lá chegam, pegam nos produtos e passam numa caixa e pagam. É pronto pagamento. E, portanto, é improvável e ao auditor tem que causar estranheza se, ao rever as contas, as moções financeiras, encontrar saldos de clientes nas contas. Bem. Então, portanto, se encontrar ali um saldo de cliente nas contas que tenha até uma maturidade superior a 1 mês, já pode ser objeto de menção de reserva dependendo da sua materialidade. Porque, efetivamente, o negócio não incorpora, digamos, vendas a crédito. Muito bem. Está a ver? Basta que seja só os 5 anos depois. Temos que adequar... O domínio do negócio em si dá esta vontade, dá estes detalhes mínimos que parece simples, mas são muito importantes no fim do dia. Agora, pegando só mais um exemplo rápido que é normal as pessoas fazerem uma certa confusão porque não entendem verdadeiramente o negócio. Os hipermercados são tudo menos instalações de venda de produtos. Os hipermercados passaram a ser entidades de renting de espaço. Alugam o espaço para exposição de produtos. Não vendem produtos. E muitas das vezes há esta confusão e é preciso entender o negócio que está por trás. Porque uma grande parte dos produtos que entram nos hipermercados entram a crédito, não são propriedade dos donos do hipermercado. Eles estão a alugar espaço para exposição do produto, estão a ver? E, portanto, a abordagem do auditor e também do contabilista na preparação das moções financeiras é necessariamente diferente do que aquela que seria se a propriedade dos bens passassem para a esfera jurídica do dono do hipermercado. São aqueles casos em que recebem os produtos à consignação? É nesses casos, não? Confunde, não é bem isso. Isso vai dar, se calhar vamos ter que arranjar um programa só para vir falar disso, para explicar esse detalhe, que ficou assim uma coisa confusa, para tentarmos perceber melhor como é que isso se desdobra. Doutor Carlos Pinho, acho que eu fico aqui passado algumas situações muito básicas. Os auditores que estão a acompanhar o programa também estão a concordar consigo, de certeza. Os contabilistas já sabem, muito cuidado. No fim do dia estamos sempre a tocar na mesma tecla. O conhecimento do negócio.
Não vale a pena tratar da contabilidade de uma empresa e não tem noção do que a empresa faz exatamente. Como é que trata a contabilidade se não domina o negócio? Exatamente. E para dominar o negócio é falar com os donos do negócio, reuniões e mais reuniões, têm que passar tudo e mais alguma coisa. Não vão passar tudo num só dia, é mesmo irem passando cada vez que surge uma situação nova. E esta profissão, contabilistas e auditores, eu digo sempre, no dia a dia dessas duas profissões, há sempre uma boa nova. Não, com certeza. Eu diria que o contabilista, e particularmente também depois o auditor, por independência das funções, tem que conhecer os cantos todos à casa. Não tem que se confinar apenas isso ao seu gabinete, onde arquiva os documentos, onde introduz os documentos nos sistemas e onde prepara os relatórios. Ele precisa levantar-se e fazer visitas, às vezes visitas guiadas e às vezes visitas de surpresa às diferentes áreas. Vou já dar uma sugestão aos ouvintes contabilistas. Façam essa visita logo em junho. Em junho, até os assistentes dos gabinetes. Exatamente. Vamos embora visitar os negócios todos. Já depois de passar a fase dos fechos e tal, já estão mais descontraídos e tal. Para compreender todos. Em junho reposam, estão todos a descansar. Em julho comecem a visitar os negócios. Não, mas agora com a entrada em vigor do IVA em julho, todo cuidado é pouco. É melhor fazerem mesmo em junho. Vão visitar os clientes, levem os assistentes, porque todos têm que dominar o negócio, fazerem visitas guiadas. Daqui para frente vão mencionar sempre isto, vou estar sempre a tocar na mesma tecla. Temos que conhecer os negócios que andamos a tratar contabilisticamente e esses mesmos negócios também são auditados. Contabilistas, auditores têm que dominar e ponto. E fazer questões sobre aquilo que é o processo de produção, sobre aquilo que é o processo de negócio. Fazer questões aos profissionais que estão ali permanentemente, diariamente, a exercer as suas funções. As principais dificuldades, o que é que usam e quando há uma dificuldade, o que é que fazem, qual é o plano B que encontram. Essas situações todas, essas questões todas devem ser colocadas dentro das empresas. Agendem, por favor, não custa nada e assim a OCPCA agradece porque começamos a ir à busca de mais e mais conhecimentos, não só dos livros, mas do dia a dia, da prática dessas mesmas empresas. Dr. Carlos Pinho, sempre muito simpático, sempre a deixar aqui muitas contribuições. O nosso muito obrigada. Esperamos contar consigo numa próxima edição. Isto não se esgota, Cristina. Não portanto, se esgota, exatamente. Sinta-se à vontade. Nós só tocamos no Alto Fonte, isso é o mundo. Agradeço o convite e sinta-se à vontade para voltarem a convidar. E eu tenho uma boa nova para os ouvintes contabilistas e auditores. Os procedimentos de contabilidade e de auditoria vamos levar às sessões quartas na ordem. Dr. Alberto Ferreirinha já deu o aval, ele vai agendar. Quem não conseguiu perceber diretamente, vão às sessões quartas na ordem, que vamos fazer várias sessões, se calhar durante 1 mês e meio, só abordar procedimentos de contabilidade e de auditoria e assim todos nós saímos com uma boa cábula e cábula de consulta permanente. Caro empresário, o IVA foi aprovado e vai ser implementado a partir de 1 de julho de 2019. O ponto crítico das obrigações declarativas para todos os contribuintes alvo do IVA é um software. A Sistec e a Anticadata desenvolveram um software que está na linha da frente para validação pelas autoridades fiscais. Dê-nos a oportunidade de podermos fazer uma oferta para o seu caso. Software gratuito para até 8 milhões de kwanzas de faturação por ano. Soluções para qualquer empresa que esteja no regime transitório. Soluções para qualquer empresa que esteja no regime do IVA. Temos conversores para praticamente todas as outras aplicações do mercado. Temos soluções que podem complementar o software não certificado. E os nossos preços são bastante atrativos. Sistec Soluções. Formação com qualidade é no Centro de Formação Manuel Ribeiro Sebastião. Inscrições abertas para formações em contabilidade, IVA, imposto industrial e outros impostos, com início no próximo mês de junho de 2019. Centro de Formação Manuel Ribeiro Sebastião. Estamos no Belas Business Park, Edifício Luanda, primeiro andar, sala 101. Inscreva-se já pelo e-mail geral@mribeiros.com ou ligue para o 930-229-999. Hoje é dia das quartas na ordem, das 17 às 20 horas. Todos os caminhos vão dar ao auditório do 4º piso da sede OCPCA e o tema para hoje é procedimentos de fecho de contas e seus efeitos tributários, parte 2.
O orador é o contabilista Horácio Feijó. E assim chegamos ao fim da edição número 90 do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.